com muita naturalidade alguns fatos, e que na realidade não é essa naturalidade toda. Eu queria que você entendesse que é uma coisa que eu sempre digo quando eu falo de aconselhamento, quando eu vou fazer coach com alguém. Eu sempre digo: não tenha ídolos. Não tenha ídolos. O ídolos, ele só serve para uma coisa: ídolos humanos, para te decepcionar. Primeira coisa, para te decepcionar. E a segunda coisa, para fazer com que você trave em todas as suas ações. Porque a primeira coisa, quando você cria ídolos, automaticamente ele te paralisa nas suas ações, porque você olha talvez para aquele ídolo e não consegue visualizar o potencial que você tem. E aí, dentro de todas dessa falatória do que está ocorrendo com a situação da pastora Flor de Lins. Mas, Ronaldo, você está chamando ela de pastora? Pastora sim, pastora Flor de Lins e pastor Anderson. Aqui eu não quero tomar partido de nada, eu não estou do lado nem de A e nem de B. A grande realidade, se ela for culpada, eu particularmente acho que ela deve pagar tudo que ela deve à justiça. Se for ter que ser presa, vai ser presa. Mas o que eu vim fazer nessa live aqui hoje é colocar a minha até indignação com posicionamentos de alguns servos do Senhor. Alguns cristãos, assim, que a gente olha e vê um certo nível de maturidade, e a gente vê que as pessoas não têm maturidade, que as pessoas estão vivendo a vida, a caminhada para o céu, a lavantê. Porque quando acontece um caso desse, a pessoa fica sem chão, a pessoa fica desmotivada para continuar seguindo a Jesus. Tem muita gente que vai desviar, tem muita gente que não vai querer mais saber de igreja. Eu estou falando aqui para a comunidade cristã, eu estou falando para você que professa a fé protestante, a fé em Jesus, que crê na Trindade, que é a igreja de Jesus. Eu quero dizer para você, aqui, o que eu vou falar talvez seria chover no molhado. Mas eu tenho visto comentários nas redes sociais de pessoas: ai meu Deus, que ela tem que fazer. Irmão, o que tem que acontecer com ela é o que a justiça humana deve fazer para qualquer pessoa que matou, que estrupou, que mentiu, que roubou, passou no crivo da lei, atravessou a linha do impedimento entre as normas sociais, cometeu um crime, tem que ser preso. Mas a minha resignação aqui, essa live, é para dizer para você que está dentro da casa do Senhor, que enxerga isso como uma coisa aqui, como se nunca tivesse acontecido isso. E eu estou aqui para esclarecer e trazer um pouco de luz ao teu entendimento. Eu vou trazer 2 casos emblemáticos aqui, que você que tem 3 ou 4 meses de igreja, não vou falar anos não, você que tem 3 meses de igreja, já ouviu alguém pregar sobre isso, já conhece essa história. E aí as pessoas vão para redes sociais falar mal de uma pessoa, ou enxovalhar, ou malhar, como se essa pessoa não tivesse não direito, mas possibilidades de cometer esses delitos. E quando eu falo de cometer delitos, eu não digo porque a comunidade cristã ela é complicada. Ela consegue botar na mesma bandeja, no mesmo prato, o ladrão e dar um peso X, e colocar o homossexual, dar um peso mais pesado ainda do que o mentiroso, do que o fofoqueiro, do que o invejoso. Então eu quero trazer luz ao teu conhecimento com essa simples palavra, e vou basear na palavra de Deus, para você entender de uma vez por todas que o que a Flor de Lins fez não é árvore que faz, não é poste, não é cadeira, não é mesa, são seres humanos. Eu vou começar pelo top da Bíblia, abaixo de Jesus, é claro. Eu vou falar de homens que foram modelos na Bíblia. Eu vou começar por Davi.
E aí, talvez você vai falar assim, mas não tem nada a ver o caso de Davi. Tem tudo a ver. A história de Davi é na Bíblia a que mais se equipara com esse fato. Porque eu vi no Instagram de um pastor, muito amigo, não tenho nada contra o pastor. A pessoa falou assim, ele largou a alma dele, concordo, porque talvez conviveu, é cantor famoso também da mesma emissora. Eu concordo com esse amigo. Tudo que ele falou de sentimento, que se sentiu enganado, que enxovalhou o nome da igreja, ele está correto. Só que teve um detalhe. Teve uma pessoa que botou assim: pastor, o caso dessa mulher é igual ao caso de Davi. E na ocasião o pastor citou assim: não tem nada a ver com Davi. Porque Davi, se eu for falar de Davi aqui, eu vou falar de Elias, que matou 400 profetas de Baal. Irmão, a Bíblia é conhecida, Davi é conhecido como matador na Bíblia. Davi é conhecido como homem de sangue, sanguinário. E a Bíblia nunca condenou Davi por matar seus algozes, matar seus inimigos, por matar aquelas pessoas que Deus ordenara que ele destruísse, que matasse. Mas a Bíblia condenou Davi quando Davi mata um amigo, quando Davi mata quem o amava, quando Davi mata quem respeitava, quando Davi mata aquele homem que dedicou a sua vida em proteger o reino. Davi mata. Davi faz uma coisa horrível. Horrível. E diga-se de passagem, paz, meus senhores, Davi foi segundo o coração de Deus, no meu entendimento, porque era um homem que era rendido. Ele sabia, quando ele estava errado, ele perdi. Mas eu vou falar para você, você pode achar que não, mas Davi não foi um exemplo dentro de casa. A casa do Davi era uma bagunça. Davi era muito bom fora. Davi matava, Davi conquistava, mas a casa do Davi era uma bagunça. Vou falar novamente, a casa do Davi era uma bagunça. Davi não é um modelo de pai a ser seguido. Davi não é um modelo de marido a ser seguido. Davi não é um exemplo. Davi é um modelo de guerreiro a ser seguido. Davi é um modelo de homem quebrantado a ser seguido. Que isso não faz dele nem mais e nem menos do que eu e você. Ele deixa na sua história o seu legado de talvez um homem vacilão, mas um homem que era rendido, que alcançou. Isso ele dá como senha pra gente. Você pode ser um mau pai. Não estou falando para você ser. Não estou abrindo parênteses para você fazer bagunça, não. Para ser prostituta. Eu estou contando e sintetizando a história de Davi. Você pode ser um mau pai. Você pode ser um péssimo marido. Mas quando você é rendido, você alcança a misericórdia. Mas eu quero falar da história de Davi não nessa perspectiva. Eu quero falar na outra perspectiva. E vamos abrir a Bíblia aqui. A Bíblia diz no livro de 2 Samuel que na primavera, época em que os reis sairiam à guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais de todos os exércitos de Israel. Ele derrotara os amonitas e cercaram a Ramá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Continuando a ler o texto. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear no terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita, tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era aquela mulher. É Betseba, filho de Eliã, mulher de Urias, o Hitita. Aqui, nesse ponto, se Davi tivesse um caráter de um homem e não de um macho, ele controlaria o seu desejo, ele controlaria a sua sanha sexual. Eu gosto da Bíblia porque talvez você está aí, que é meu amigo, que não é evangélico, e essa live eu estou direcionando diretamente ao povo evangélico, e aí eu tenho que abrir esse parênteses para explicar. A Bíblia é muito boa, sabe por quê? Ela fala das coisas boas que tem dentro dela e fala das coisas ruins também que ela comete. Ela não oculta nada, porque você vê religiões que vão falar aí coisas maravilhosas sobre o que ela pode fazer, mas as coisas ruins eles vão abater. Voltando, aqui nesse ponto, no capítulo 3, Davi era para falar, quem é Urias? Irmão, não tem como. É Betseba, olha só, deram a ficha completa. Filha de Eliã, mulher de Urias, o Hitita. Em outras palavras, ela é casada.
ela tem mulher. E Davi conhecia Urias. Sabe por que Davi conhecia Urias? Porque ele manda, depois que ele faz toda a pataquada, toda a cagada dele, ele manda chamar Urias, para que viesse para casa, para que tivesse relações com a mulher, para abafar o pecado. Vamos continuar a leitura. Davi mandou que trouxessem e se deitasse com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois voltou a casa. A mulher engravidou e mandou um recado para Davi dizendo: estou grávida, capítulo versículo 5. E a face de Davi Em face disso, Davi mandou Joabe enviar Urias o Etita. E Joabe enviou. Quando Urias chegou, Davi pegou-lhe, olha o que Davi fez. Davi pegou-lhe perguntou-lhe como estava Joabe e os soldados e como estavam a guerra. Ele disse: vá descansar um pouco na sua casa. Urias saiu do palácio e logo foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormia os guardas do Senhor, e não foi para casa. A grande realidade, irmão, que a gente não consegue mensurar isso porque nós estamos vivendo agora. Esse fato aconteceu há muitos anos atrás. E aí a gente não consegue mensurar e a gente acha que foi menor. A indignação das pessoas hoje é porque talvez conviva com a pastora Flor de Lis, conviveu com o pastor antes. E as pessoas, isso é natural. Não estou criticando, é natural que você tenha um posicionamento, porque você convive, você vai na casa, você acredita nas pessoas. Mas você dissociar, dizer que esse caso é um caso novo, é emblemático, eu quero dizer, você não conhece a Bíblia. Ou você está em passado, você que está estarrecido, você que está de boquinha aberta, você que acha que isso não acontece na comunidade de fé, eu quero te dar uma triste notícia. Isso acontece. Isso acontece no mundo físico e acontece no mundo espiritual também. A história diz que, seguindo, quando informou Davi que Urias, quando ficou sabendo Davi que Urias não tinha ido para casa, olha só, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu, olha só, Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampando ao ar livre. Como eu iria para casa para comer, beber, deitar com a minha mulher? Juro-te por teu nome, olha só, ele não falou em nome de Deus, não falou em nome de ninguém. Juro-te por teu nome, por tua vida, que não farei coisa alguma dessa forma, que não farei uma coisa dessa. Aí você entende o amor, o respeito, a devoção ao reino. E aqui eu translitero, eu aplico. Existem pessoas que são sérias no reino. Existem pessoas que estão lutando com seriedade. E existem milhares de Davis que estão adulterando. Existem milhares de Davis que estão se prostituindo, a despeito e diferente do Davi da Bíblia, que é uma analogia de liderança, que é uma analogia de pastor, que é uma analogia de rei, de autoridade, de posto de comando. Davi se arrepende. Ao contrário de muitos que continuam ainda pecando, adulterando e estão achando que estão passando batido, estão encobrindo seus pecados. A diferença de Davi aqui eu ressalto: Davi era um cara rendido. Quando o profeta Natan põe o dedo na cara de Davi, Davi poderia fazer como muitos fazem. Davi poderia tirar do cargo, Davi poderia não dar mais oportunidade para pegar, Davi poderia muitas das vezes execrar aquele obreiro.
Mas ele tomou o dedo na cara porque ele sabia que ele era vacilão e que estava errado. A única coisa que Davi fez certo. Mas de caso ao contrário, Davi cometeu pelo menos 3 crimes. Ele tramou a morte de uma pessoa inocente. Uma pessoa que deu sua vida por ele. Uma pessoa que no capítulo 2 diz assim, ó. Davi convidou ele para entrar. E ele diz aqui, o verso branco, Urias respondeu: a arca do Senhor que representa a glória. Os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. É para você que é cara de pau, que está na vida de pecado. Entenda de uma vez por todas. Urias mostrou aqui. Se os homens estão lá na chuva, no relento, na tenda, porque tenda não tem cama, não tem abrigo. Quem foi militar sabe, tenda geralmente é uma coberta e dos lados entra vento. Eu não sei, o campo de batalha deveria ser um lugar hostil. E Davi queria que Urias fosse para casa para quê? Para encobrir o seu pecado. Mas o texto sagrado é bem claro em dizer, no capítulo 11, Urias responde ao rei: a arca do Senhor que representa a presença de Deus. Os homens de Israel, de Judá, repousam em tendas. Como o meu senhor Joabe, ou seja, o comandante, e seus soldados estão acampando no ar livre. Como eu poderia, vou trocar aqui na linguagem Ronaldo Martins, como eu teria cara de pau, rei, de ir pra cama me deitar e me deleitar com a minha mulher, se eu sei que tem gente na guerra brigando, se eu sei que tem gente séria na frente do combate. Tem muitas pessoas que estão vivendo esse evangelho. E aí quando acontece um caso desse na nossa época, a pessoa pira. Meu Deus, não que eu não tenha sentido pela vida do pastor antes, não que eu não tenha nenhum, mas gente, a Bíblia já nos diz isso. Só que muitas das vezes você leva a Bíblia como um mero livro de contos de fada. Você leva as histórias bíblicas meramente como se fosse um brinquedinho, uma coisa para você se divertir e ler lá: 1.000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas eu não serei atingido. Os justos cairão 10 vezes, mas você gosta de ler isso. E as pessoas não conseguem ler na Bíblia os textos que falam que grandes homens de Deus pecaram, grandes homens de Deus tiveram depressão. As pessoas não gostam, são seletivos em ler a palavra do Senhor. E quando as coisas acontecem dessa forma, você pira o cabeção. Você fica louco porque você não consegue entender. Mas a Bíblia, ela já vem nos dizendo isso. Seguindo, e Davi, para encobrir toda a sua pataquada, Davi faz com que esse soldado, depois de tentar que o soldado viesse para casa ter relações com a mulher, para que por via das dúvidas o filho nascesse, e falava: não, foi aquela noite que tu passou lá. Davi, ele dá a cartada final. Vamos ler. Então disse Davi: fica aqui mais um dia. Amanhã eu mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém no dia seguinte. 13. Davi convidou para comer e para beber, e o embriagou. O texto declara em dizer, Bíblia, não é Ronaldo Martins, é Bíblia. O texto no capítulo 13 diz, o versículo 13 diz assim, ó: Davi convidou para comer e beber, e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir na sua esteira, onde os guardas do seu senhor dormiam, e não foi para casa. Urias, depois de cachaçado, de embebedado, agora fala para mim, Davi não arquitetou tudo isso? Davi arquitetou embriagar Urias. Olha o que Davi, olha o nível de despassatez, de malcaratismo. O fascínio era do Davi. Embriagou um homem, que esse homem mesmo embriagado, ele deitou nas esteiras. Aqui o texto é o seguinte: Davi enviou para comer, bebeu e embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir na sua esteira, onde os guardas do seu senhor, não é o Senhor Deus, não, é letra minúscula, seu senhor dormia, e não foi para casa. Embriagado, Urias ainda sai para dormir onde ficavam as esteiras, irmãos, aonde os guardas que guardavam o rei dormia.
De manhã Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Aqui foi demais. Aqui foi demais. Davi reside uma carta que eu não chamo de carta, eu chamo de sentença de morte de Urias. Pega aquela carta, entrega na mão do próprio cara que ia morrer, irmãos. Aí você vem falar para mim que a Bíblia não tem casos disso. Tem, vou te falar outro. Vou te falar um pior do que esse. Vai, Urias, entrega essa carta a Joabe, ao comandante. Aí o texto sagrado vai dizer: nela escreveu, ponha Urias na frente e deixe-o combater onde estiver mais violento, para que seja ferido e morto. A Bíblia não esconde. A Bíblia traz à tona toda a sujeira humana. Mesmo sendo rei, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, que eu creio, porque o Espírito Santo me revela que só foi segundo o coração de Deus porque era rendido. Um coração quebrantado e rendido jamais desprezará o Deus. Então você pode ser um ladrão, um estuprador, um matador, um sequestrador. Eu quero te dar a palavra: se você se quebrantar, há esperança para a sua vida. Mas a justiça humana você vai ter que passar. Se pegou 30, paga os 30. Se pegou 20, paga os 20. Se pegou perpétua, paga a perpétua. E aí Urias leva a sua própria sentença de morte. Olha o conteúdo da carta. Nela Davi escreveu: ponha Urias na frente e deixa-o no combate onde estiver mais violento, onde tiver a fuzilzada estiver comendo mais firme. Bota Urias ali para ele ser ferido e morrer. Aí eu digo para você, se Urias fosse um pouquinho só infiel ao rei, quando eu falo rei, eu digo ao reinado, a ideia. Ele tinha visto aquela carta, irmão. Ele tinha lido e falaria: opa, não, isso aqui não, parceiro. Para me matar, ele ia olhar, ia ler e ó, rasgar a carta e jogar no lixo. Ia dar uma de João sem braço. Ia para trás do combate, possivelmente, talvez até mataria o rei. Ou interpelaria o rei: por que o senhor quer me matar? Por que desejo o senhor tem que me matar? A Bíblia diz que um abismo chama o outro. Davi seguiu toda essa regra. Davi, ele observou uma mulher casada. Davi trouxe o marido para encobrir o pecado. Davi embebedou o cara para que o cara fosse para casa descansar. Davi mandou o próprio cara levar a carta, levar a sua sentença de morte, gente. Aí vocês vêm falar para mim, as pessoas vêm ficar na internet de mimimi com o caso da pastora Flor de Lis, do pastor Anderson. Isso acontece na vida de seres humanos. A Bíblia diz que no mundo teríamos aflição, mas tenham de bom ânimo, porque eu, disse Jesus, venci o mundo. Se você não estiver preparado para isso, se você não basear a tua fé aqui, você vai morrer psicologicamente, porque vão acontecer coisas tremendas. A Bíblia diz que no fim dos tempos aconteceria de reino contra reino, nação contra nação, pai contra filho, irmão contra irmão. No final dos tempos. E onde que é esse final dos tempos? No começo. Porque agora eu abro um parênteses. Aqui eu paro com a história de Davi e trago para você uma história mais sinistra ainda. Urias é morto. Joabe ouve a voz de Davi e o relatório completo da batalha diz: como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos entrariam. Armou, na língua do tráfico aqui, chocotou ele, deixou ele no esquema para morrer. A guerra já estava vencida. Olha o nível da pequenez, da escrotidão, da maldade de Davi, porque você não conhece Bíblia. Se você conhecesse Bíblia, você não estava escandalizado com o fato da Flor de Lis. Não estou defendendo ela aqui não, tá? Preste atenção no que eu estou pregando, para você não sair comentando besteira aí. Ela tem que pagar a justiça. Eu estou falando aqui para pessoas
que estão de boca aberta achando, ela é pastora, ai, meu Deus do céu, como é que pode uma pastora? Quem estava aqui era um rei, era um pastor, era um líder de uma nação. E eu fico indignado com certas pessoas que entram nas redes sociais para falar besteira, para enxovalhar o nome da igreja, para não liberar perdão. Davi, rapaz, vê o que Davi fez. Davi manda Urias que a guerra já estava vencida, já estava tudo dominado. Texto é claro em dizer, Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias, versículo 10, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes, colocou o cara para morrer, por ordem de um rei. Rei aqui é comandante, lugar de destaque, poderia se chamar também de um pastor. Quando os homens da cidade saíram à luta contra Joabe, alguns oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também o etita, Urias. Joabe mandou relatório para Davi, completo da batalha, dando as seguintes instruções ao mensageiro. Ao acabar de apresentar o relatório, pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte, por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabia que eles iriam flechar as muralhas? E Tebas, quem mandou Abimeleque, filho de Jurebessete, Tebas, quem matou Abimeleque, filho de Jurebessete, não foi uma mulher que da muralha atirou uma pedra do moinho e ele morreu? Por que vocês deixaram tantas... Por que vocês se aproximaram tanto das muralhas? Se ele perguntar isso, diga-lhe, e morreu também teu servo Urias, o etita. Aqui eu consigo detectar, minha leitura foi um pouco fácil por causa do monitor aqui, eu tentando ler no monitor. Aqui eu consigo detectar que Joabe manda em código a resposta para Davi que Urias já havia sido morto. Porque Davi era homem de guerra, Davi era matador. A Bíblia diz que Davi era homem de sangue. Davi era homem de sangue. Davi não fugia à guerra. Me faz lembrar agora que quando Davi foi procurar uma mulher para se casar, Saul fala assim, tu quer minha filha? Não precisa dar dinheiro não, me traga 10 prepúcios de filisteus. Davi foi lá e trouxe 200. 100, acho que foi pedir 100, ele trouxe 200. Porque Davi era matador. O cara era bom de briga, era bom de guerra. E possivelmente ele perguntaria, por que vocês se juntaram muita muralha? E aí a senha foi, Senhor, morreu também a Urias, dizendo, rei, fica tranquilo, aquilo que tu mandou na carta já foi executado. E quando eu falo disso, eu estou falando para você, que talvez está muito indignado por ver uma pastora. Irmão, a gente está falando de um cara que era segundo o coração de Deus. Um cara que escreveu o livro de Salmos. Escreveu alguns salmos. Um cara muito respeitado. Mas torna a dizer, Davi era o cara fora, mas Davi era fraco dentro de casa. Paz nos senhores. Os teólogos de plantão podem fazer crítica. Me prove que Davi foi um bom pai. Me prove que Davi foi um bom marido. Se ele traiu a mulher porque ele já não foi bom marido. Se meio filho dele queria matar ele, Absalão, ele não foi um bom pai. Davi era muito bom fora, mas não era bom dentro. Essa mensagem te choca, porque você não consegue pregar isso no púlpito. O seu púlpito serve para você massagear egos. Mas a Bíblia traz a verdade. Não sou eu, Ronaldo, é a Bíblia. Quer brigar, quer chocar? Choca com a Bíblia. E eu não faço conjectura, eu sou textual. Eu quero conjectura. Não tem conjectura, irmão. Quem pregador quiser fazer conjectura, que faça. Eu leio o texto e explico o que está no texto. Pronto, final. A Bíblia só por si, ela tem o poder de edificar, de transformar, de chamar a atenção, de confrontar. Graças a Deus pela internet. Porque você não ouve mensagens desse teor nesses tempos. A igreja está atravessando tempos trabalhosos. A igreja está atravessando tempos trabalhosos. E vamos seguir. Quando eu falei para você que ia contar um fato mais emblemático do que esse,
Talvez você parou e pensou, você desavisado, você cristão desavisado. Será que a Bíblia tem coisa mais sinistra do que essa? Vem comigo, vamos passear um pouquinho. Abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. A Bíblia é enfática em dizer, porque eu acho interessante, o Espírito Santo manda eu dizer isso aqui. Quando vê reino contra reino, nação contra nação, pai contra filho, irmão contra irmão, isso já é o princípio do fim. Mas como que a Bíblia vai dizer isso, irmão? Reino contra reino, nação contra nação, se isso já acontece desde que o mundo é mundo. E aí eu provo para você aqui, caminha comigo para a história de Caim e Abel. Gênesis capítulo 4, diz assim a palavra do Senhor: e Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu luz a Caim. E disse: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, olha só que interessante isso aqui, eu vou até anotar. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe das partes gordas das primícias das crias do seu rebanho. E o Senhor aceitou com agrado a Abel e sua oferta, mas não aceitou a Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se descaiu. E o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Transtornou-se, por que transtornou-se o seu rosto? E o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que transtornou-se o teu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado te ameaça. A porta, o pecado está logo ali. Ele deseja conquistá-lo, mas deve você dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos ao campo. Versículo 8. Quando lá chegaram, Caim atacou seu irmão e Abel e o matou. E aí começa. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sou eu. Não sei. Não sou eu o responsável pelo meu irmão. Agora, versículo 11. Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, ela não lhe trará mais da sua força. Você será fugitivo, errante pelo mundo. Disse ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Caim disse ao Senhor: Senhor, meu castigo é pior do que eu possa suportar. É muito forte, é muito pesado. A cadeia é muito grande. Hoje me expulsaste da terra, e terei que me esconder da tua face. Serei fugitivo errantemente pelo mundo, e qualquer que encontrar me matará. Olha a misericórdia do Senhor, mesmo com os vacilões. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes mais a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que o visse ou encontrasse, matasse-o. Eu quero dizer para você o seguinte, meu amigo e minha amiga. Talvez você está triste, como eu também estou, com esse fato, com esse caso emblemático de uma mulher tramar
para matar o próprio marido. Nós vimos na primeira fase dessa live, um rei, um homem, segundo o coração de Deus, tramar para matar um soldado fiel que o amava, por causa do pecado. E eu quero dizer para você, aqui não é diferente. O texto começa a dizer que Caim e Abel eram irmãos. E aqui é o caso do primeiro fratricídio registrado na Bíblia. O primeiro caso chato. O primeiro caso chocante. Só que você que não conhece Bíblia, só que você que não lê a palavra de Deus com sinceridade, você que é seletivo ao pegar esse livro, não consegue detectar essas coisas. Esse fato de Caim também se parece com o caso da pastora Flor de Lis. O texto é claro em dizer, e quando a gente começa a falar disso, a gente começa a pegar fatos e a devanear entre acontecimentos tipo um marido que trama com uma segunda mulher ou com uma namorada para jogar a filha do sexto andar. É o caso Nardoni. Quando a gente começa a devanear sobre esse assunto, na sua cabecinha aí, você começa a falar, eu não teria coragem. Teria. Eu digo que teria. Eu digo que teria. Eu sou estudante de psicanálise, ainda não me formei, mas eu digo que teria. A Bíblia é enfática em dizer, eis que coloco diante de ti uma porta aberta, escolhe a vida para que viva. Deus te deu o poder de escolha, porque Ele sabia que você era má, que você é ruim, que você, dependendo da situação, você mata. Mata irmão, mata pai, mata mãe. E quando eu falo de mata pai, mata mãe, eu me lembro aqui de um fato também emblemático. Uma filha se une com um casal de irmãos, um namorado e um cunhado, para matar a mãe. Falo aqui do caso da Restoff, né? Quando eu lembro disso, eu lembro de uma mulher que trama e esquarteja o marido e sai com ele numa mala. O dono da IOC foi esquartejado e saiu numa mala. E aí você se pasma quando vê esses casos. Estou direcionando novamente a comunidade cristã. A Bíblia diz que no mundo tereis aflição. Não é para você se pasmar quando vê isso. Porque você está pasmado, está pasmo, está talvez fazendo uma crítica a essa pastora, a essa mulher, que é ser humano como eu e você, tem que pagar todos os dias que deve à justiça. É 20 anos? 20 anos. 30 anos? 30 anos. Mas você foi avisado. A Bíblia já conta isso. E quando eu vejo a história de Caim e Abel, é pior, irmão. Irmão de sangue. O texto é claro em dizer que Caim se tornou pastor de ovelha, Abel se tornou pastor de ovelha. E Caim, um lavrador, agricultor. E eu quero te explicar aqui agora que o processo de putrificação humana, o processo nefasto que vai dentro da nossa mente, ele está aqui, dito no versículo 3, que começa assim: passado algum tempo. Eu quero que você fique com isso. Você fala que não faria agora, mas o texto é claro, é Bíblia. Eu acredito 100% nisso aqui. Passado algum tempo. Se hoje você tem uma febre de 39 graus, essa febre começou no 1. O processo nefasto dentro de mim, de você, ele é gradativo, é igual a escada. Já se contava a história do cachorro preto e o cachorro branco. A quem mais você alimentar é o que vai crescer. E aí quando você dá de cara com esses desmandes, você fala: eu jamais faria isso. Faria sim. Você e eu faríamos. Nós temos dentro de nós um Caim e um Abel. Agora, a história que eu estou lhe falando agora é uma história que o que vai sobressair é aquele quem você alimentar mais. Porque nós vemos que a história é emblemática, porque o Caim aqui nada fala, o Abel aqui nada fala, quem fala é o Caim o tempo todo, o Abel só morre na história.
Quem está gritando aqui é esse Caim, esse que tem inveja, esse que mata, que tem olho grande quando não é escolhido, que está dentro de mim e dentro de você. Dentro de mim e de você, comunidade cristã. Você pastor, você missionária, você cantor. Existe dupla personalidade dentro de mim e de você. Existe um Caim e um Abel. Eu pego aqui agora, eu faço uma paráfrase como duas pessoas morando dentro de mim e de você. Você mata sim. Você é capaz de atitudes brilhantes de amor, mas também é capaz de atitudes horrendas de assassinato, de morte, de mentira, de vingança, de inveja. Agora cabe a você, porque o texto é enfático em dizer: Abel, por sua vez, trouxe humildemente. Abel não falou nada, Abel não tirou onda, ele fez o que ele poderia de melhor. E aqui eu não quero abrir parênteses se a oferta de uma era melhor do que a outra. Eu estou direto ao fato do assassinato, do fratricídio. Deus não aceitou. E esse Caim que mora dentro de mim e de você, quando não é aceito, quando não é o primeiro, quando não é o mais bonito, quando não é o que tem mais dinheiro, quando não é mais louvável, ele tem desejo de matar. Ele tem desejo de matar. E se você alimentar, ele mata. Quantas e quantas vezes você inventou fofoca, mentira, falou de alguém porque alguém era mais poderoso do que você, ou era mais bonito, ou mais inteligente. Quantas e quantas vezes isso aconteceu comigo. E eu tenho aprendido como recalcar toda essa nossa sanha de viver. Eu tenho aprendido, quando a gente fala recalque, na nossa linguagem, inveja não. Recalque é um mecanismo de defesa para você abafar aqueles desejos. E que você venha pedir o Espírito Santo que possa te ensinar a recalcar quando a inveja entrar e quando a inveja sair. Eu tenho aprendido a lidar com esse tipo de coisas. Porque o texto é claro em dizer que quando ele mata, foi ao longo dos tempos, não foi da noite pro dia. Caim não levantou: ai meu Deus, hoje eu tô com vontade de matar meu irmão. Não é assim. O processo criminal, o processo de malignidade, o processo nefasto da nossa alma, ele vem ao longo dos dias, ao longo dos anos. Eu não sei quanto tempo você tem alimentado o seu Caim, eu não sei quanto tempo você tem dado reforço a esse lado negativo, essa força maligna que habita dentro de cada ser humano. Não estou pregando heresia, eu estou dizendo que você também tem coragem de matar. Porque se você alimentar essa coisa ruim que você tem, você pode ter certeza que você vai matar. A Bíblia diz, apóstolo Paulo, um dos melhores cristãos da nossa época, que o bem que eu quero fazer eu não faço. Todo mundo canta, mas o bem que nananado nananaranim, da tua lei. Nada, irmão, conversa fiada. A gente sabe que a gente é ruim. E aí talvez você vai para a rede social criticar agora a pastora. Eu não sei que situação que você vive, mas quantas vezes você já teve vontade de matar? Quantas vezes você teve talvez uma vontade de exterminar com o seu algoz? Quantas e quantas vezes? E aqui não foi diferente. Não foi da noite para o dia, passados em algum tempo. Porque aqui a história diz que eles eram crianças que nasceram. Daqui a pouco já conta que eles são grandes, que eles são pastor e lavrador, já são homens formados. E aí fala, esse tempo passou. Eu acredito, irmão, quando eles tinham 2, 3 anos, Abel e Caim brincavam de lutinha de guerra, jogavam Free Fire, eram irmãos, tinham amor um pelos outros. Eu não acredito que essa briga, quando um tinha 2, 3 anos, se entendia como dente, já começaram a se engalfinhar, não. O texto diz que um se tornou pastor de ovelha e o outro se tornou lavrador. Ou seja, foi uma vida. Talvez você alimente isso dentro de você. E aí o tempo passou. Caim trouxe as ofertas, fez a oferta, Deus aceitou. A de Abel não aceitou a de Caim. Por isso Caim se enfureceu. O Caim que mora dentro de você, o Caim que mora dentro de mim, ele não está preparado para ser o segundo. Ele quer sempre ser o primeiro. A nossa sanha de viver, de vencer, de ser o melhor, de ser o mais bonito, o mais poderoso, é do homem. E você deve entender isso. Você deve entender isso, não deve esconder quanto a isso.
E aí eu vejo que ele ficou triste. A Bíblia fala no livro de Samuel que quando Saul que recebe a palavra profética aqui, ó, Deus rasgou de ti o teu reino, porque encontrou um melhor do que você, irmão. É horrível ouvir isso. Eu encontrei um melhor do que você. Teu patrão chega para você e falar, eu encontrei um empregado melhor do que você. A tua mulher, teu casamento vai mal, falar, eu encontrei um homem melhor do que você. É horrível ouvir isso. Tenhamos a cara de pau de poder falar isso. Então, Saul procurou matar Davi. Porque quando ele recebe a palavra que existe alguém melhor do que ele para assumir o reinado, ele falou, opa, se eu matar o cara que é melhor do que eu, quem vai continuar sendo o número 1? Eu vou continuar sendo o número 1. E aí é o que vem. Não adianta, irmão, tem flor de lis, não tem quem for. Seres humanos cometem atrocidades. Eu citei pelo menos 3 casos emblemáticos aqui. Matsunaga, né? O empresário da York, que a mulher esquartejou. Citei a Van Ristoff, que armou com os irmãos para matar a própria mãe. Citei o caso dos escravinhos. Seres humanos. Crente, leia a Bíblia para você não se estarrecer com isso. Você vai passar mal, você vai abandonar Jesus, você vai largar a igreja. Porque isso acontece e vai continuar acontecendo. Ah, Ronaldo, isso é normal? Não é. Tanto é que a justiça já mandou prender um montão e vai continuar prendendo. E eu almejo que a pastora Flor de Lis pague tudo que deva à justiça dos homens. O texto vai continuar dizendo, e o Senhor disse, mas não se aceitou a oferta de Caim, por isso Caim se entristeceu. O Caim que mora dentro de mim, de você, ele não gosta de ser o segundo, ele quer ser sempre o primeiro, ele não aceita não. E o Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que transformou o seu rosto? Se você fizer o certo, o que é bom, o que é de bem, não será aceito. Eu não vou entrar nesses pormenores aqui, porque aqui já fala da oferta, da intenção da oferta de Caim, segundo os teólogos historiadores. Não vou entrar aqui. Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça. E está ali fora, na porta, ali, só te esperando. Ele deseja conquistar o que falta para mim e para você. Para que esse Caim venha a ser cada dia mais mortificado e o Abel cada vez mais cresça, é domínio próprio, sobriedade. Quando eu mando orações para as pessoas na internet, eu estou abençoando as pessoas. O que eu busco para mim de sobriedade, eu quero transbordar, eu quero impartir com você. O Senhor disse, se você fizer o que é certo, irmão, fizer o que a Bíblia nos ensina, será que você não vai ser aceito? Vamos pular esse texto porque entra em outro tópico um pouco mais, num imbróglio mais complexo, mas aí depois qualquer dia, se você quiser que eu falo sobre isso, eu falo sobre intenções. O Senhor disse, porém, a Caim e a Abel, vamos ao campo. Sabe por quê, irmãos? Sabe por que Abel foi com Caim? Porque Abel jamais imaginaria que Caim ia o matar. Gente, o cara me chamava ali, vão ali que eu vou te matar, tu acha que eu vou? Me mata aqui mesmo, pô. Mata aqui na frente de todo mundo. Eu vou sair correndo. Não vou para um lugar escondido para você me matar. Vamos ao campo. E quando lá chegou, atacou seu irmão Abel e o matou. Quando o texto sagrado fala atacou, eu penso que aqui foi por trairagem. Primeiro, se Abel desconfiasse que Caim ia matar, ele não iria. Segundo, se Abel tivesse de frente, a Bíblia relatava a briga. E não houve briga. Atacou o seu irmão e o matou. Isso que me deixa claro aqui. Aí segue a história. Olha só como é que o nosso Caim, o Caim que mora dentro de mim, de você, é escroto. Estou usando essa terminologia porque eu tenho muita gente que não é evangélica que talvez assista o vídeo. De dia, de noite ou à tarde. Verso 9 diz assim: então o Senhor perguntou a Caim:
Onde está teu irmão Abel? A pergunta que Deus fez. E respondeu ele: eu não sei. Sou eu o responsável do meu irmão? É o que acontece. O nosso Caim que mora dentro de mim e de você, ele é cínico. Ele mata e sai cantando por aí: eu vou morar no céu, eu vou morar no céu, eu hino de vitória, tu és o a minha salvação. Acabou de falar mal do irmão, acabou de matar um irmão, uma vida espiritual, inventou fofoca, mentira sobre a vida de alguém. Aquela pessoa se desviou por causa de você, porque você entregou uma profecia falsa, porque você entregou uma profetada, porque entregou uma visão mentirosa, porque talvez você falou mal de alguém, aquela pessoa está desviada por sua causa, e você está bem bonito aí rodando, sapateando, entregando visão e dizendo que vai morar no céu. Esse é o Caim que mora dentro de mim e de você. Mata e dá uma de João sem braço. Eu? Que isso? Eu, Senhor? É a diferença de Davi. Davi vacilava? Não, opa, tá dado, mão na cabeça, mão pro alto. Senhor, não tira de mim o teu espírito. O Caim e Abel é pior do que Davi. O Caim é pior do que Davi, porque ele matou e deu de João sem braço. Eu matei? Eu não. Sou guardador abusado. Sou eu o guardador do meu irmão? Tinha acabado de matar o cara, pô. Tinha acabado de assassinar o cara no campo. E tá falando aqui como se nada tivesse acontecido. E aí, eu digo pra você, é pra você se espantar com o caso da Flor de Lis? Responda aí. Dê o seu comentário. Olha só, eu peço que pessoas que forem comentar, por favor, me traga a base bíblica, a escriturística. Traga versículo bíblico. Não fala o que eu acho é muito bonito. O que eu acho é lindo. Mas eu quero basear essa live em pessoas que vão comentar falando da Bíblia. Versículo bíblico, se possível com interpretações exegéticas. Se você não souber o que é isso, nem entra para te falar. Valeu? Para você não botar besteira, a live crescer e o nome de Jesus, em vez de ser glorificado, ser enxovalhado. Porque um crente falar besteira é complicado demais. Entra se você souber fazer uma explicação ou uma explanação baseado no texto, como eu estou fazendo, textual, não estou inventando nada. Tá tudo aqui, qualquer um que pegar vai ler o que eu estou lendo aqui. Deus pergunta a Caim: cadê teu irmão? Cadê o teu irmão, cara? E o Caim que mora dentro de mim e de você diz assim: não sei. Quantas vezes eu e você pecamos? Quantas vezes eu e você fizemos um montão de pataquada, um montão de cagada? E diz assim: não sei. O Espírito Santo fala contigo: meu filho, tu tá errando. Eu não, eu dou dízimo, eu rodo, eu entrego até a visão e a revelação. E disse o Senhor: o que foi que você fez, cara? O que foi que você fez? Olha Deus dando a oportunidade do cara se arrepender. Deus é tão bom, gente, que Ele sempre dá a oportunidade de arrependimento. O que foi que você fez? Se Caim não fosse o lado ruim, se o Caim, aqui eu estou dando Caim e Abel como duas personalidades que moram dentro de mim e de você, tá? Se ele fosse homem de verdade, nessa pergunta do capítulo, verso 10, assim: diz o Senhor: o que foi que você fez? Escute, derramou o sangue do teu irmão, está clamando por ti. Senhor, é o que Davi fez. Senhor, vacilei mesmo, matei mesmo, roubei mesmo, adulterei mesmo, fumei mesmo, fiz sexo com outro homem mesmo, fiz sexo com outra mulher mesmo. Essa é a minha fraqueza. Mas, Senhor, não tira de mim teu Espírito não. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda a caminhar, me consola. Só desse jeito que você vai conseguir se libertar das suas esquisitices, dos seus monstros. Reconhecendo que é vacilão, igual Davi reconhecia. É por isso que ele é chamado segundo o coração de Deus. E eu volto. Eu sou guardador do meu irmão. Sou eu que não sei lá de Abel. Cara, Abel deve estar lá. Não é? Ele fala, no mínimo ele fala assim com Deus: Abel deve estar lá, pô. Tô na live, tô pregando. Abel deve estar lá, pô, tomando conta das ovelhas dele. Acabou de matar o cara, o sangue do cara estava fresquinho na terra.
Eu quero dizer para você, não estou aqui definitivamente defendendo a Flor de Lins. Eu estou parafraseando o caso dela com esses dois fatos que a Bíblia já nos relata. Isso aqui é verdade, não é conto de carochinha. Você que está de boca aberta, estou falando para a comunidade cristã mesmo. Você que está de boca aberta falando besteira nas redes sociais, que não sei o quê, que pastora, você não conhece a história de Caim e Abel, você não conhece a história de Davi e Urias, você não conhece. Se você meditar nesse texto, você vai ver o nível de ruindade desses dois fatos. E eu louvo a Deus porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, ela fala de coisas boas, mas os desmandes também dela, ela consegue trazer à tona para que eu e você não ficássemos como você está agora, de boca aberta, porque uma pastora mandou matar o marido. Isso vai acontecer. E o Caim que mora dentro de você, se você alimentar dentro, ele também faz você matar. É isso que eu quero que você entenda nessa manhã, nessa tarde. Que Deus possa abençoar a sua vida, o seu coração, que você possa ficar com essas palavras. Eu amo você. A Bíblia é que nos norteia, é nossa regra de fé. Deus é tão bom, irmãos, que não tirou o espírito dele de Davi. Salmo 51, só ler. E Deus é tão bom que Caim pediu arrego. É muito pesado, é muito difícil. Quem me vê vai querer me matar. Não matou, pô. Visão do Ronaldo? Matou, teria que morrer. Visão humana. Mas a Bíblia é diferente. Afinal de contas, a Bíblia é diferente, sabe por quê? Jesus dá pra ele assim, ó, quando ele pede arrego. Vai me matar, agora vai ser ruim pra mim. Ele fala, não. Fica tranquilo. Fica tranquilo que eu vou botar uma marca em você. E quem tocar em você vai sofrer 7 vezes mais a vingança. E o Senhor colocou uma marca no Caim, que ninguém que o encontrasse, matasse ou viesse fazer alguma coisa contra a vida dele. Eu não quero falar nesse momento de perdão de Deus, para mim não embolar os canais. Não quero falar de criticar alguém para não embolar os canais. Eu estou falando para você que acha que isso não acontece. Isso acontece sim. E como estudante de psicanálise eu vou dizer para você, todos nós somos psicóticos, esquizofrênicos ou até mesmo, esqueci o outro tópico, fugiu da cabeça. Eu botei no meu Face, mas eu falo lá você embaixo. Histérico, esquizofrênico ou fascino, alguma coisa assim de ruim. Vou te botar lá depois. Eu quero orar com você nessa live. Senhor, eu quero que esse meu irmão, que essa minha irmã que vê essa live, ele venha a ser esclarecido. Ela venha entender que a caminhada para o céu, nós vamos ter aflições. Essas coisas vão acontecer. Não estou sendo aqui insensível com a morte do pastor Anderson. Mas Deus, eu estou sendo realista com tudo que a tua palavra, a Bíblia, não sou eu, Ronaldo Martins, é a palavra que diz. Eu estou tentando ao máximo andar conforme isso aqui. Que esse meu irmão que entra e sai de domingo a domingo na igreja e não consegue parar para ter 1 horinha de leitura, de meditação, e em momentos como esse, que não foi na família dele, que não foi na casa dele, está estarrecido, imagino eu, Senhor, e que tu venha livrar, que essa mensagem que eu vou falar agora não aconteça na casa do meu irmão, mas se fosse na casa de um deles, Senhor. Eu quero trazer, irmãos, Deus, esse meu irmão que por esse fato teve a sua fé abalada. Eu quero pedir, Espírito Santo, essa é uma palavra de confronto, mas uma palavra de levante, uma palavra para você restabelecer a sua fé, porque Jesus é a nossa regra de fé. Jesus é quem nós temos que estar como alvo. Jesus é quem nós temos que acompanhar. Que você possa fortalecer a tua fé, mesmo em meio a essas desditas da vida, esses reveses. Eu quero te dizer que isso acontece. Isso são reveses naturais da vida. E que você deve cultivar o Abel que mora dentro de você, que é a representatividade daquilo que é bom, daquilo que é amável, daquilo que escolhe o outro em detrimento de si mesmo.
Porque nós talvez estamos fazendo crítica ou falando alguma coisa, porque nós não estamos na pele de alguém. Nós não estamos na pele de Davi ou na pele de Caim. Eu queria que você ficasse com essa reflexão. Estão colocando aqui, nada mais me escandaliza. Isso é muito bom. Não se escandalize, mas continue jesuína, né? Peraí. Janaína, não se escandalize, mas continue firme, tá? Continue firme, continue pregando, continue falando.